Existe um livro polêmico que já foi inclusive chamado de O Maquiavelismo Moderno, e é extremamente difícil de encontrar, já que levanta diversas discussões sobre a ética de como persuadir as pessoas. Isso porque, ao longo do livro, o autor descobriu a fórmula para extrair o que quiser de cada pessoa. Isso vai desde recuperar um amor perdido, até fazer as pessoas realizarem o que você deseja, de forma extremamente eficaz. Enquanto muitos argumentam que esse livro nem deveria ser vendido, afinal, vai contra as diretrizes de todos os sites de vendas existentes, eu te digo, leia-o. Porque se você dominar o que está escrito lá, você criará um escudo intelectual capaz de protegê-lo da manipulação e ainda adquirirá a maior habilidade de todas, a de fazer as pessoas realizarem o que você quiser. Não permita que a sociedade moderna o impeça de obter esse tipo de conhecimento devido à sua sensibilidade. Você terá uma vantagem estratégica em qualquer área da sua vida. Agora, devido a todo esse boicote, o livro é extremamente difícil de encontrar. Este vídeo pode representar sua única oportunidade de acessar esse manuscrito. Clique no link abaixo agora mesmo, antes que seja removido do ar. Você já parou para pensar em como o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras? Talvez você ainda não tenha percebido, mas o seu silêncio tem um impacto muito maior do que você imagina, especialmente quando se trata de atrair ou conquistar uma mulher. No vídeo de hoje a gente vai explorar como o silêncio, quando usado da maneira correta, pode ser a chave para despertar um interesse genuíno, causar uma sensação de falta e, no final das contas, deixá-la pensando em você muito mais do que você imagina. Fica comigo até o final e vamos descobrir junto o poder que o silêncio tem nas relações. Primeiro, a gente precisa entender o que o silêncio realmente transmite para outra pessoa. Você está numa conversa, seja pessoalmente ou por mensagens, e escolhe não responder de imediato ou deixar um espaço entre as falas, isso envia uma mensagem clara. O seu silêncio pode ser interpretado de diversas maneiras, tá? Primeira, autossuficiência, tá? Quando você escolhe se calar ou não se precipitar ao responder. Você demonstra que não está desesperado por atenção. Segundo, mistério. Então, o silêncio pode criar uma aura de mistério, algo que atrai, porque o ser humano tende a ficar curioso sobre o que está por trás do silêncio. Depois, valor próprio. Ao se afastar do impulso de sempre preencher os espaços com palavras, você está dizendo que tem valor e que a outra pessoa deve correr atrás se realmente quiser se conectar com você. Isso é muito importante em qualquer tipo de relacionamento, se você está em um momento de atração ou mesmo tentando reconquistar uma mulher. O seu silêncio fala muito sobre o seu nível de confiança e como você se vê na relação. O segredo aqui não é ficar em silêncio o tempo todo, mas em saber o momento certo de usar ele ao seu favor. Aí você deve estar se perguntando, mas como que o silêncio realmente mexe com a pessoa? Quando você usa o silêncio de uma forma inteligente, ele gera um impacto emocional que palavras não conseguem, né? Vamos entender como que isso funciona. Então, ela começa a sentir sua falta. Quando você se afasta e você não está o tempo todo ao alcance dela, o silêncio faz com que ela perceba a ausência da sua presença. Então, a mente humana ela é muito mais propensa a sentir falta de algo que não está constantemente à vista. Por isso, esse é um dos principais efeitos do silêncio. A saudade ela começa a crescer, mesmo que você não diga uma palavra. Depois, ela aumenta a percepção do seu valor. Quando você não está sempre disponível, ela começa a refletir sobre qual a razão pela qual você não está respondendo ou se manifestando. Isso aumenta o valor que ela dá para suas palavras e para sua presença. Se você for uma pessoa que nunca se desespera para dar atenção, ela vai começar a ver você como alguém mais importante, alguém que tem sua própria vida e sabe o que quer. Depois, causa insegurança e curiosidade. O silêncio muitas vezes faz a outra pessoa se sentir insegura. Ela pode começar a se perguntar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ele está perdendo interesse por mim? Essa insegurança misturada com a curiosidade pode fazer com que ela se envolva mais, tentando entender o que está acontecendo. Então o ser humano ele tem uma tendência natural a querer resolver o que ele não entende. Isso pode criar um ciclo de pensamentos e questionamentos sobre você. E depois cria uma sensação de desconforto agradável. Então, o silêncio também pode gerar essa sensação, mas é um desconforto que agrada, tá? Isso ocorre quando ela sente falta de você e começa a se perguntar se você ainda se importa, o que automaticamente
aumenta o desejo de estar mais perto de você. Você pode estar se perguntando, ok, eu entendi o poder do silêncio, mas quando que eu devo usar? A chave aqui é saber quando e como usar o silêncio da maneira correta. Primeiro, quando você está se afastando um pouco. Se você está numa fase de se distanciar emocionalmente de alguém ou mesmo tentando criar mais espaço para que a pessoa sinta a sua falta, o silêncio pode ser a ferramenta mais poderosa, tá? Não é sobre sumir do nada ou ficar ignorando a pessoa. É diminuir o volume das suas interações, tornar sua presença mais valiosa. Segundo, quando você quer despertar a curiosidade na pessoa. Se você está em um momento em que você quer que ela pense mais em você ou se você deseja que ela se aproxime mais, o silêncio normalmente é um bom caminho, tá? Mas lembre-se, não é um jogo de ignorar ou de desinteressar, é só uma maneira sutil de comunicar que você tem mais a oferecer e que ela deve se esforçar um pouco para ganhar sua atenção. Terceiro, quando você sente que está sendo muito disponível. Às vezes pode perceber que está sempre à disposição dela, talvez até oferecendo sua atenção antes dela pedir. Nesse caso, o silêncio ajuda a restabelecer o equilíbrio. Tá? Então, diminuindo o contato, ela vai perceber o quanto você valoriza o seu tempo e que você não está ali só para agradar. Quarto, quando você sente que está sendo desvalorizado. Tá? Então, se você está dando muito de si e não está recebendo o mesmo em troca, o silêncio pode ser a maneira de te ajudar a recuperar o respeito. Quando você começa a se acalar, se afasta um pouco, a outra pessoa começa a entender que você não está disposto a ser desrespeitado ou tratado de qualquer forma. Isso coloca você numa posição mais forte na relação. E aí, o que o silêncio não deve ser? Então é importante entender que o silêncio não é uma ferramenta para manipular ou machucar alguém. Ele deve ser usado de uma forma inteligente e com equilíbrio. Então, vou citar aqui alguns exemplos do que você não deve fazer. O silêncio ele não deve ser um castigo, não deve ser uma maneira de você punir outra pessoa, porque isso cria um ambiente tóxico, prejudica a relação. Então o segredo é usar o silêncio para mostrar que você tem autocontrole, que a sua vida não depende de outra pessoa. Segundo, não é ignorar, tá? Ignorar alguém pode ser prejudicial e até criar desconfiança. Dá um efeito totalmente contrário ao que você busca. Então o silêncio é mais sobre ter um espaço para respirar, para se concentrar em você mesmo, não para fazer outra pessoa se sentir desprezada. Terceiro, não é manipulação, tá? A ideia não é forçar a pessoa a correr atrás de você por conta do silêncio. Isso pode criar uma relação baseada em segurança, fugir totalmente de autenticidade. Então use o silêncio para criar valor e para mostrar que você tem sua própria vida, não com uma maneira de fazer joguinhos. O silêncio, quando bem utilizado, ele tem o poder de transformar a dinâmica de qualquer relacionamento. Ele cria mistério, desperta curiosidade e faz com que a outra pessoa perceba o valor da sua presença. Mas lembre-se, o segredo de tudo isso está no equilíbrio. O silêncio ele deve ser uma forma de comunicar sua autossuficiência, sua confiança, não um mecanismo de controle, tá? Quando você entende o poder do silêncio, usa com sabedoria, você começa a perceber o impacto positivo que ele pode ter nas relações. E aí, eu sempre recomendo para vocês, tá disponível um e-book aqui na descrição, onde a gente detalha muito mais tudo isso que eu acabei de falar. Na prática, estratégias, fundamentos, cara, completo. Se esse tipo de conteúdo te agrega, não deixa para depois, tá? Acessa no link da descrição, pega o e-book, lê com atenção e aplica na sua vida, que eu tenho certeza que vai resolver o desafio aí que você está enfrentando, tá bom? Vai resolver o problema. Pessoal, tamo junto, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até amanhã. Existe um livro polêmico que teve sua divulgação proibida em diversos países porque ensinava exatamente como manipular os sentimentos dos outros. Há muitos anos esse manual sofreu um boicote por questões éticas, já que o autor revelou a fórmula exata para extrair tudo o que quiser de alguém em um relacionamento. Enquanto muitos ainda argumentam que esse livro não deveria ser vendido porque vai contra as diretrizes de todos os sites de vendas, eu te digo, leia-o. Porque se você dominar o que está escrito lá, além de criar um escudo intelectual capaz de protegê-lo dos ataques dos outros, você adquirirá a maior habilidade de todas, a de fazer as pessoas realizarem o que você quiser. Não permita que a sensibilidade de uma sociedade frágil te impeça de absorver um conhecimento poderoso. Você terá uma vantagem estratégica em qualquer área da sua vida com ele. Agora, devido a todo esse boicote, os que são contrários a esses métodos seguem dificultando na divulgação do livro. Esse vídeo pode representar a sua única oportunidade de obtê-lo.
Clique no link antes que seja removido do ar outra vez.